Fala, guardião, tudo bem? Estou aqui nessa manhã fria curitibana, talvez vocês estejam me assistindo também numa manhã fria. Espero que vocês estejam bem. Agora nós vamos falar sobre o treinamento 4, página 75 da apostila. O título é Filho Pródigo, Filho Mais Novo. Vocês sabem o que é pródigo? Então, enquanto vocês separam e vão para um lugar tranquilo da casa de vocês, sem barulho, sem distração, eu peço que vocês joguem no Google, eu sempre falo isso, né? Mas assim, geralmente eu peço uma busca por aula, tá? Por treinamento, para que vocês não fiquem muito tempo na internet. É só uma pesquisa rápida. Joguem no Google a palavra pródigo e o significado. Pródigo é uma palavra proparoxítona, por isso ela tem acento no pró. E também, se vocês não se lembram o que é proparoxítona, a idade de vocês já tem que saber, hein? De cor até, o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. As palavras em português proparoxítona são todas acentuadas. Então, pesquisem no Google, pródigo, 5 minutinhos para lerem um pouco sobre o assunto e voltem aqui. Beleza? Voltaram? Beleza. Já deram pause, agora no mundo virtual é fácil fazer isso. Agora que já sabem o significado de pródigo, quero que vocês abram, por favor, o livro de Lucas, que é o terceiro no Novo Testamento, depois de Mateus e Marcos, capítulo 15. Vamos começar no versículo 11, tá? Quando eu era da idade de vocês também, eu sempre falo isso porque faz pouco tempo, né? Eu lembro, foi ontem, eu tinha a idade de vocês. Eu gostava muito do Evangelho de Lucas. Porque Lucas vocês sabem, né, que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E Lucas é o evangelho mais detalhado. E eu gosto dos detalhes, assim, igual a gente comentou na aula passada, no treinamento passado, que a Bíblia ela é sucinta, né, ela não pega todos os detalhes. Mas Lucas vai um pouco mais além e ele narra mais como se fosse um livro de história mesmo. Então, se vocês quiserem começar, talvez, a entender, a aprender sobre Jesus, a vida dele, inclusive isso é muito importante, eu super recomendo ler os evangelhos repetidas vezes, e, 100 vezes durante a vida de vocês, se possível. Se possível, não, tem que ler, tem essa não. Tem que achar um tempo aí. Lucas, ele é um livro assim que conta uma história como essas histórias que a gente está acostumado, sabe? Ele não pula muitos detalhes. Pula, né? Pula sim. Mas assim, ele pula menos do que Marcos. Marcos é o evangelho mais sucinto de todos. Marcos só vai no essencial ali e às vezes a gente sente falta de uma linha, né? Uma linha de história assim que siga, que tenha uma sequência lógica. Então, lá em Lucas 15, 11, já seguindo esses detalhes, Jesus conta uma parábola, que é outra coisa que eu não sei se vocês sabem o significado, parábola. Se vocês não souberem, depois vocês pesquisam no Google, tá? Eu não vou falar, não. O Google tá aí para responder o significado de parábola. Mas parábola é uma coisa comum, né, nos ensinamentos de Jesus. E essa parábola do filho perdido, ou filho pródigo, que Jesus narra, conta a história de um filho mais jovem, ele era o mais novo da família, de um certo pai, que arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, conforme o versículo 13. Mas a história vai do 11 até o 32, tá? Eu espero que vocês leiam. E, inclusive, tem um versículo aqui para memorizar, que é o 32, que é o último, que é o fechamento, é tipo lição de moral. E conta que o filho arrumou suas coisas, ele viajou para uma terra distante, desperdiçou tudo que tinha, pediu a herança para o pai, né? E isso revela até uma situação que talvez vocês não estejam cientes, que quando você pede a herança é algo que geralmente se dá para os filhos, pode ser bens materiais ou bens que você não tem, não toca, né? Também pode ser coisas, dinheiro no banco, que você não vê, né, concretamente, mas também bens materiais, casa, carro. Você passa a herança geralmente quando o pai morre, os pais morrem. Quando o pai ou a mãe morrem, é que ocorre a passagem da herança, daí que se fala herança, porque não existe herança enquanto os pais não morrem. Enquanto os pais não morrem, são os bens deles.
E isso acontece geralmente quando o filho já está mais velho, né? Já tem sua família, os pais idosos, e aí ele recebe a herança, que é uma parte que ele teria direito, que é dividida igual com os irmãos. Aconteceu que esse jovem, ele ainda era jovem, o pai não tinha morrido, chegou ao pai, conforme o versículo 12 fala, e diz que quer a parte na herança dele. Isso significa que ele estava dizendo para o pai, de outras formas, mas uma forma bem triste, assim, pesada, que ele preferia que o pai tivesse morrido. Ele queria que fosse como se o pai tivesse morrido. Ele falou: pai, quero te considerar como se você tivesse morrido, me dá a parte da herança. O que a gente já pode extrair dessa lição? Igual a gente diz assim, se a Bíblia registrou, é porque tinha algum ensinamento a dar. De que, infelizmente, algumas vezes a gente trata nossos pais, as pessoas que cuidam da gente, como se estivessem mortos. Eu sei que parece forte, né, falar assim, mas quando a gente ignora, quando a gente desobedece, quando a gente não dá atenção, ou às vezes algum familiar mora distante, a gente não liga, não se importa, ou quando ele está perto, a gente prefere fazer outras coisas, ficar no celular, jogar videogame e não dar atenção para aquele vô, para aquela avó, a gente está tratando como se tivesse morrido. Isso é uma coisa bem triste e revela um coração distante de Deus, porque o coração próximo de Deus, o coração cristão, ele se importa com o outro, ele se importa com o pai, com a mãe, é um coração que obedece. A pessoa cristã, ela obedece, valoriza, ama, e ela dá atenção, ela destina parte do seu tempo para aquelas pessoas que são da família, para o pai, para a mãe, para o familiar, né? E também para o próximo, como a gente viu em outras lições, a gente vai aprender que até o inimigo o cristão ama, né? Mas aqui o filho, ele fez essa ruptura com o pai, falou: pai, eu quero como se você tivesse morrido. Pegou a herança, aproveitou, e vocês vão continuar lendo ali. Ele fala que ele começou a passar fome, o dinheiro acabou, os amigos sumiram, que eram amigos interesseiros, né? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção, se não existem pessoas próximas da gente por mero interesse, é importante a gente amar a todos e procurar, mas não se enganar com a amizade do mundo, assim. Às vezes a gente pensa: mas eu vou fazer coisas assim que não são tão boas por conta dos amigos, quando na verdade esses amigos nem são tão amigos assim, sabe? Tem que avaliar bem, assim, as amizades que a gente tem. Até porque a Bíblia diz que as más amizades corrompem os bons costumes, né? A gente tem que tomar cuidado com as amizades. Enfim, ele começou a passar fome, e aí ele, nessa situação de necessidade, ele lembrou que ele tinha um pai. Ele falou: poxa, eu tenho mania de carioca, mas assim, poxa, eu tenho um pai, né? Eu era tão bem tratado em casa, e até eu considerar como se ele tivesse morrido, eu vou voltar, eu preciso voltar e tipo, pelo menos eu ser tratado como empregado do meu pai, porque até meus pais viviam meus empregados do meu pai viviam numa situação melhor do que a que eu vivo hoje, por ter considerado meu pai como morto. E aí ele fala que no versículo 17, quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele reconheceu o erro dele e disse: por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele estava longe, seu pai o viu de longe. Quem correu em direção ao outro? O filho correu em direção ao pai? Ou o pai, que tinha sido tratado como se estivesse morto? Aqui fala assim: cheio de compaixão, o pai correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho, porque te tratei como se tivesse morrido. O pai, no entanto, significa assim, apesar disso, né? Mesmo ele fazendo isso, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele, coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, que significam
ser bem recebido, ser identificado como filho. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Se a gente tivesse presencialmente, até ia pedir para vocês decorarem esse versículo, assim, que é um versículo muito bom, que fala assim, que o pai está reconhecendo que o filho estava morto para ele, né? Tanto o filho tratava o pai como morto, como para o pai o filho estava morto. Estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o pai se encheu de alegria e tratou como filho, novamente. Aqui a gente tem algumas perguntinhas que falam assim: enquanto o filho agiu abusando de sua liberdade, o que ele fez? As consequências foram boas? É algo para a gente refletir e considerar, assim. Quando a gente age como se Deus estivesse morto, ou como se nossos pais tivessem morrido para nós, assim, quando a gente desobedece, quando a gente ignora. Eu sei que é pesado assim, pensar nisso, mas é a figura de linguagem que Jesus trouxe. Quando a gente age abusando da liberdade, as consequências são boas? O que o filho mais novo fez nesses versículos? Qual foi a reação do pai? O que ele fez depois que ele caiu em si, né? Qual foi a reação do pai? Foi uma reação magoada? O pai tinha motivo para recusar? Tinha, né? Mas o que o pai fez? Quem correu em direção de quem? Até essa parábola revela, é uma analogia, né, ao nosso relacionamento com Deus. Que quando nós estivermos dispostos a reconhecer nossos erros, aqui fala, né? Que ele reconheceu, ele fala, pequei contra o céu e contra o Senhor. E ele entendia que ele não tinha nem direito de ser chamado de filho. Deus nos acolhe como se nada tivesse acontecido, né? Por mais que ele saiba o que aconteceu, ele não esquece, mas ele trata a gente de volta como se fôssemos filhos. E aqui tem outras perguntas assim você já abusou da liberdade que seus pais te deram? Já abusou da liberdade que Deus te dá? E a pergunta mais importante, qual será a sua atitude? Você vai tratar como se Deus não existisse e ignorá-lo e partir para uma vida longe de Deus? Ou você vai reconhecer que você nem sequer tem direito de ser chamado de filho e vai correr de volta para Deus e abraçá-lo e ser aceito como filho novamente? Precisamos entender que estamos pecando e tendo atitudes erradas, precisamos nos arrepender como o filho mais novo fez, precisamos voltar para a casa do Pai e já sabemos qual será a reação de Deus quando voltarmos. E voltar para a casa do Pai quer dizer mudar nossas atitudes, ajustar nosso comportamento e mudar de vida, assim como Ele fez. Beleza? Esse era o treinamento de hoje. Eu peço que Deus coloque essa lição em nossos corações e que possamos agir como o filho mais novo depois que ele se arrepende, né? Não antes. Até a próxima. Peço que vocês comentem, curtem, compartilhem, passem essa mensagem adiante, tá bem? Saudade de vocês.